Olá a todos, bem-vindos ao canal YouTube do Movimento Geração 68, Sempre na Luta. Aqui vamos começar mais uma série sobre aquecimento global e extremos climáticos. Temos o grande prazer de trazer de novo aqui para a nossa conversa o professor Dr. Carlos Nobre e a professora doutora Marijane Lisboa. Bem-vindos ao canal 68, Sempre na Luta. Eu vou começar a perguntar a vocês o seguinte: está saindo na imprensa e saiu em vários estudos que nós tivemos nos últimos meses, ou nos últimos 2 anos, o clima mais quente da história já registrada. Nós estamos falando em mudança climática. Então, eu só posso perguntar o seguinte, principalmente para o senhor, para o doutor Carlos Nobre: é, o clima já mudou? Nós já aquecemos? O planeta já está mais quente? Olá. Olá a todas e a todos. Sem dúvida, nós nunca tivemos essa temperatura de 2023 e agora, nos primeiros 6 meses de 2024. Essa foi a temperatura mais alta desde o último período interglacial. Nós temos que 120, 130 mil anos atrás. E a temperatura, por exemplo, de julho de 2023 a junho de 2024, todos os 12 meses a temperatura esteve 1,5, acima de 1,5 graus, comparado com antes do aquecimento lá, a base 1850, 1900. Então, isso é todo recorde, nunca a temperatura esteve tão alta, e também os oceanos também bateram o recorde de temperaturas. Isso é uma das explicações por que a temperatura se manteve tão alta, acima de 1,5 graus em esses 12 meses, e aí, pelo fato que a temperatura está muito alta, os oceanos também muito quentes, nós tivemos um recorde de eventos extremos climáticos, ondas de calor, secas, chuvas intensas, tempestades e ressacas, tudo isso no mundo inteiro. Esses 1 ano e meio bateu praticamente todos os recordes. Então, isso mostra o que seria o mundo se nós tivéssemos sucesso de atender ao Acordo de Paris, que coloca um enorme desafio. Não vamos deixar a temperatura passar de 1,5 graus, mas olha, a temperatura chegou a 1,5 graus em praticamente um ano, 12 meses, e olha os extremos como explodiram no mundo todo. Se a gente conseguir não fazer a temperatura ficar abaixo de 1,5, nós teríamos também que estar muito adaptados a esse nível de extremos. Mas finalizo essa introdução dizendo que é muito difícil ficar abaixo de 1,5, porque quando a gente lança esses gases na atmosfera, o gás carbônico principalmente, ele fica muito tempo na atmosfera. Então, quando a gente lança hoje, normalmente, daqui a 30, 50 anos, que esse gás vai ter o aquecimento máximo, esse que nós lançamos hoje. Então, fica muito difícil manter a temperatura abaixo de 1,5. Nós temos que agora lutar muito para não deixar a temperatura subir muito mais. E se nós conseguirmos continuarmos com as emissões como elas vêm ocorrendo, né, o 2024, as estimativas são que será o recorde. 2023 foi a mais alta da história e 2024 continua muito alto. Então, se a gente continuar nesse nível de emissões, nós vamos chegar em 2050 com 2,5 graus ou até mais do que isso. O problema é que... Oi, Carlos. Bom, eu estava tentando pensar quanto que nós nos conhecemos. Eu acho que foi numa das COPs climáticas, lá em Milão. Nem lembro mais qual era. Eu estava no Ministério de Meio Ambiente, eu era secretária de Qualidade Ambiental, e você foi convidado, né, pelo pessoal do Ministério para ir lá também. E eu estou lembrando quanto que a gente acreditava que a gente estava
né, negociando alguma coisa que ia garantir, né, uma estabilidade para as mudanças climáticas. E hoje, esse quadro que você deu é exatamente o quadro que cientistas da área, né, analisam e dizendo, olha, provavelmente nós já passamos, né? E, no entanto, do outro lado, né, a gente vê um discurso que tenta passar um otimismo em relação a que nós vamos encontrar saídas, né? Eu, particularmente, né, como eu sou socióloga, trabalho com essa área de justiça socioambiental, eu não aguento mais ver o discurso sobre transição energética, sabe? Quer dizer, mas está tudo caminhando, a China é o país que tem maior produção de energia, me lembro mais se é eólica, não, solar, né? Solar, Olá. etc, etc. E aqui o Brasil também aumentou tanto, e a gente sabe, né? Eu não preciso ser física para saber que a matemática funciona nessa história, né? Quer dizer, se eu aumentar muito a energia eólica e solar, mas continuar aumentando, né, as emissões de, de gases de efeito estufa, é uma questão de proporção, mas a natureza está pouco se incomodando. O efeito aí do gás de efeito estufa é quanto eu estou mantendo ou aumentando, né, as emissões de gases de efeito. Então, assim, eu particularmente no nosso caso, Carlos, eu acho assim é um discurso enganador, até porque nós sabemos, né, que no caso brasileiro a grande contribuição para as mudanças climáticas é o desmatamento, a mudança dos usos da terra é a criação de gado. E aí a gente não vê essa discussão. Inclusive, na questão do imposto do pecado, vamos tirar a carne, porque o povo... Sim, o povo não come carne. O povo é pobre, não come carne. Agora, quem ganha com isso, antes de tudo, né, são aqueles setores, né, produtores de agropecuária brasileira grandes, né, e que vão continuar exportando uma parte, a gente sabe que uma boa parte é consumida no Brasil, mas a outra parte vai para o exterior. Então, assim, até que ponto nós continuamos a nos enganar, entendeu? Essa é a questão que eu queria colocar para você, você como um físico. Até que ponto esses discursos todos sobre transição, sobre alternativas... Por exemplo, a União Europeia, acho que é o Conselho deles de Energia, né, tirou que tanto gás fóssil quanto energia nuclear podem ser consideradas como tecnologias de transição. Lá, gás não é gás de origem fóssil, tá certo? Energia nuclear, tudo bem, pode não emitir gases de efeito estufa, mas não é alguma coisa que no seu ciclo inteiro de produção, desde a mineração até o descarte final, né, gera uma série de problemas, né, ambientais sérios, inclusive sem solução. Então, assim, a questão que me impressiona é a dificuldade da humanidade de encarar a realidade, sabe? E é isso que eu toda vez que eu leio e converso com cientistas físicos, né, eu fico bem deprimida, porque eu tenho a sensação que nós estamos fugindo de reconhecer a realidade. Olha, sem dúvida, nós não estamos caminhando na velocidade necessária de reduzir o risco. O Acordo de Paris de 2015 diz que a temperatura não poderíamos deixá-la passar de 2 graus. Depois, vários estudos do IPCC entre 2015 e 2020, eles mostraram que a diferença de 1,5 graus para 2 é enorme. 2 graus é um enorme risco. Então, a COP 26 em Glasgow, na Escócia, 2021, todos os países assinaram. Não vamos deixar a temperatura passar de 1,5. E ali, o que foi feito ali? Foi feito que os estudos na época, eles estavam indicando, para não passar de 1,5 graus, nós teríamos que rapidamente, entre 2022 e 2030, reduzir quase 50% todas as emissões e depois zerar as emissões líquidas até 2050. O que a ciência agora está tentando rapidamente explicar é que nós já, pela primeira vez, atingimos 1,5 graus, 2023, 2024, como eu já mencionei, e ainda não se sabe nem a razão que isso aconteceu, porque se supunha que isso aconteceria quando tivesse muito mais desses gases na atmosfera. A ciência está tentando explicar o que
que aconteceu e ainda não sabemos, mas, de qualquer modo, a velocidade de redução das emissões teria que ser muito rápida, mas ela não é. Como eu falei, todas as estimativas são que 2024 baterá até o recorde de emissões e os países, até muitos países disseram, não, as emissões vão atingir o seu recorde em 2025 e depois nós vamos rapidamente reduzir, mas não há nenhuma tendência que isso possa acontecer, porque a redução tinha que ser a jato, e isso não há nenhuma tendência, porque a transição, mais de 70% das emissões dos gases de efeito de estufa são queima de combustíveis fósseis. Por mais que o gás natural ele emita menos, a queima do gás natural gera o gás carbônico, a produção de energia termoelétricas a gás natural, elas produzem a mesma quantidade de energia elétrica que o carvão, o petróleo, e emitem menos, isso é verdade, mas é completamente um equívoco tentar chamar isso aí de energia natural ou energia, gás natural verde. Não, isso não tem sentido, porque queima o gás natural, tudo vai para a atmosfera e também o 70% do gás natural é metano. Então, o metano na atmosfera, ele vem de onde? Ele vem principalmente do vazamento da exploração de petróleo e gás natural. Ele vem também quando se congela o gás natural para transportar em navios por longas distâncias, tem vazamento. Então, o metano, ele é, numa escala de tempo de 30 anos, ele é 70 vezes mais poderoso para absorver radiação térmica do que o gás carbônico. Então, o metano é muito perigoso. Então, esses são os vários aspectos. Sim, a China é o país com a maior quantidade de energias renováveis do mundo, mas ainda assim, a China emite quase 24% de todas as emissões globais nos últimos anos. Mais de 80% das emissões da China ainda são queima de carvão, petróleo e gás natural. Então, quer dizer, sim, ela está acelerando a transição, sim, mas numa velocidade que nós vamos passar muito de 2 graus, se pensar na China e se pensar em todos os países. Então, esse é um enorme risco e esse extremo de 2023 2024 deveria chamar a atenção para todo o planeta que as metas colocadas lá na COP26 elas não são suficientes para manter a temperatura em 1,5 graus. Nós vamos ter que acelerar gigantescamente, eu considero esse o maior desafio que a humanidade já enfrentou, a redução das emissões, a rápida transição energética no mundo, né? Mais de 70% no mundo é queima de combustíveis fósseis. No Brasil, é diferente. No Brasil, as últimas avaliações, por exemplo, as avaliações das emissões de 2022, ela mostra que ali 18, 20% foram queima de combustíveis fósseis. E, como você falou, Marijane, 70%, mais de 70% das emissões foi desmatamento, 50%, agricultura e pecuária, principalmente a pecuária, 25%. Então, o Brasil, ele tem um desafio, mas o Brasil pode ser, e eu tenho falado muito isso, o primeiro país do mundo a zerar as emissões. País de grandes emissões, né? Por muitos anos, nós somos o 5º maior emissor, 4% das emissões globais, diferente de China, Estados Unidos, Índia e Rússia, que são os 4 primeiros em emissões, ali a grande parte, mais de 70% das emissões, são queima de combustíveis fósseis. No Brasil, na ordem de 20% queima de combustíveis fósseis. E o Brasil também é um dos países que tem o maior potencial de energias renováveis, solar, eólica, e hidrogênio verde e várias outras formas. Mas é lógico, o nosso grande desafio é zerar o desmatamento. Felizmente, as notícias são muito boas para a Amazônia. Nós reduzimos em mais de 50% o desmatamento
em 2023 na Amazônia. Continuamos reduzindo até junho. Os dados do INPE até junho de 2024 mostram a continuidade da redução. Tivemos um grande desmatamento no Cerrado ano passado, começou também alto desmatamento no Cerrado esse ano, mas agora, nos últimos meses, já estabilizou o desmatamento no Cerrado. Então, de novo, o Brasil tem compromissos de zerar o desmatamento de seus biomas até 2030. Se conseguir, nós poderemos reduzir em quase 50% as nossas emissões e aí, rapidamente, fazer a transição energética. E a transição energética ela é muito importante por várias razões. Primeiro, reduz os gases de efeito estufa. E tem um outro dado. Por mais que o Brasil emita menos queima de combustíveis fósseis, que nós temos, por exemplo, em 2022, mais de 90% da geração de energia elétrica no Brasil foi de hidroelétricas, eólica e solar. O Brasil também, quase todos os seus veículos são a combustíveis fósseis, né? Principalmente ônibus e caminhões. Todos são a diesel. A queima do diesel leva a uma gigantesca poluição urbana. A queima dos combustíveis fósseis, não, no diesel aqui no Brasil, a queima do carvão, petróleo e também o gás natural gera poluentes, elas levam a 6 a 7 milhões de mortes associadas com a poluição urbana por ano no mundo. E dezenas de milhares de mortes aqui no Brasil também. São Paulo é a cidade mais poluída por queima de diesel em ônibus e caminhões. Então, também a transição energética, o Brasil se livrar dos combustíveis fósseis para, por exemplo, transporte, é muito importante, que vai melhorar muito a saúde de todos os brasileiros, principalmente os que vivem em grandes cidades. Então, de novo, o Brasil tem todas as condições de, vamos dizer assim, ser o primeiro país de grandes emissões a zerar suas emissões. É impressionante que quando a gente compara a contribuição de diversos países para as emissões, né, de gases de efeito estufa e as realidades locais, tanto do ponto de vista econômico quanto dos recursos, etc., a gente vai vendo uma diferença muito grande, né? Logo depois da COP28, eu fiz assim, um exercício. Quem são os maiores emissores? Você já mencionou. Quem são os maiores exploradores de carvão? Quem são os de... Quem são os países cuja renda é basicamente originária de petróleo, carvão, etc. Aí a gente tem, né, todos os países ali, o pessoal dos países árabes, etc. Né? Aí essa realidade que é mais própria do Brasil, um pouquinho da Indonésia também, né, que também tem muito a ver a contribuição da Indonésia com as emissões devido ao desmatamento, etc. Então, o discurso que saía lá da COP28, por parte de alguns países, o próprio Brasil, né, dizendo assim, os países industrializados, envolvidos, têm que fazer a sua parte primeiro. É o velho discurso, né, das responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Bom, nessa história a gente tira a China e a Índia, que eles não foram os primeiros países a se industrializar. Quer dizer, do ponto de vista físico, o que adianta se a Inglaterra, a Holanda, a Bélgica, tá certo? Que eles foram os primeiros países a se industrializar, reduzirem as suas emissões, quando a gente tem uma China e uma Índia consumindo carvão em quantidades colossais, né, com uma população enorme, né, o que as torna, e a Rússia também, né, que a essas alturas praticamente só tem isso para exportar, para explorar, né? É uma potência decadente do ponto de vista industrial, mas rica em petróleo e gás, né? Então, assim, os discursos políticos que a gente vê aparecendo, ou eles são incongruentes com a realidade física das mudanças climáticas, né? Física. Quer dizer, vamos primeiro começar ali, né? Ou o Brasil, não sei o quê, o Brasil tem uma energia limpa. Eu não gosto muito dessa palavra limpa, porque ela dá a ilusão de que você tem coisa limpa e suja. Se você desmata muito, ou se nós sabemos, né, Carlos, que as hidrelétricas, embora não emitam gás de efeito estufa no seu funcionamento, a decomposição de material biológico, né, gera metano.
E dependendo do tipo de região, né? Cheias e secas, isso... Bom, não tem nada que seja limpo, né? Hidrelétrica tem impacto na população local, no ambiente local, na reprodução dos peixes, etc. Claro que é melhor que gás de efeito estufa. Então, o meu ponto é o seguinte: os países arranjam desculpas, cada um para dizer que é o outro que tem que fazer. É o outro que começou, é o outro que é mais rico, é o outro que tem isso, é o outro que tem aquilo, né? Nós mesmos, né? Eu fiquei muito chocada outro dia de ver o Lula falando assim: enquanto a transição energética não vem, nós vamos explorar o petróleo. Espera lá, a transição energética vai vir como? Assim, de avião? De um outro país? Ou tem a ver conosco? Se nós abrirmos novos poços, fizemos aquele leilão, né, que o pessoal chamou leilão do... Como é que chamava lá? Do fim do mundo, né? Estamos ajudando ou não a transição energética a vir mais rápido ou mais devagar? Mais devagar, entende? Então, assim, há uma incongruência no discurso de todos os países, praticamente, uns mais do que outros, que eu acho que são assim o principal fator da gente não levar a sério os nossos atores políticos, nas nossas lideranças políticas, elas fogem ao reconhecimento da realidade. Macron, por exemplo, durante a COP28, a única preocupação dele era fazer uma reunião de países que fosse a favor de ampliar energia nuclear. Nós estamos aqui com estudos para ver se vale a pena ou não, e pelo visto, eu tenho muito medo que digam que valha, acabar a Angra 3, explorar uma nova mina de urânio lá no Ceará, Santa Quitéria, né? Bom, eu pedi a um cientista, um físico, dizer assim, com o dinheiro que falta para construir Angra 3, quantos painéis solares na cidade de São Paulo, quantas moradias a gente abastecia? 1 milhão por baixo. Sem resíduos, depois dejeitos, não vai demorar 20 anos para construir, não vai ter problemas, etc. Por que nós não fazemos esses cálculos, sabe? Eu acho que é uma função muito de vocês, cientistas dessa área, e nós, que trabalhamos mais com a questão social, deixar claro para as pessoas o quanto que nos estão querendo enganar com essas soluções ou esse discurso, vocês primeiro, depois eu, etc. Né? Não sei, o que você acha disso? Sem dúvida, né? Sem dúvida. E também, primeiro, deixa eu falar o fator econômico, que é muito difícil entender por que a transição energética está tão lenta, considerando que, por exemplo, energia solar e eólica no Brasil, a energia elétrica, ela é 1/3 do custo de termoelétricas a gás natural, e ela é 1/4 a 1/5 do custo da nuclear, de Angra. O custo da energia nuclear é muito caro. E, então, isso pensando só no custo. Então, se a gente acelerar muito o uso de energias renováveis, elas fazem todo sentido ambiental, eólica, solar, o hidrogênio verde. Ainda é caro o hidrogênio verde, mas com o tempo ele vai cair também. 20 anos atrás, o preço do painel fotovoltaico solar era 5 vezes o preço de hoje. Com as tecnologias e com a escala, despencou o preço. Então, isso é global, e o Brasil tem país tropical, tem um gigantesco potencial de energia solar e também muitos lugares de eólica, como o Nordeste e o Rio Grande do Sul e outros locais. Então, um pouco economicamente faz todo, ambientalmente faz todo sentido, economicamente faz todo sentido e socialmente também. A energia, os painéis fotovoltaicos, principalmente aqueles que são distribuídos com grande distribuição, colocam no telhado das casas, eles geram até 8 vezes mais empregos do que termoelétricas a petróleo ou gás natural. E mesmo os painéis, aqueles usinas com painéis solares de grande escala, geram 4 vezes mais empregos. Então, economicamente faz sentido, bem mais barato, gera muito mais emprego, melhora a vida das pessoas, e ambientalmente faz todo sentido. Então, por que a transição
ainda é lenta no mundo, esse é um mistério, que talvez não seja um mistério, é porque a indústria fóssil no mundo é da ordem aí de 16, 17% do PIB mundial. Então, eles têm um poder econômico tão grande, eles têm um poder político também muito forte, porque dominam inúmeros setores políticos, e, quer dizer, então, na minha opinião, você, cientista social, talvez saiba melhor até do que eu. Agora, deixa eu falar um pouco um outro risco. Se a gente continuar explorando todas as minas de carvão, poços de petróleo, gás natural, que já estão em exploração, nenhum novo, só o que já foi descoberto está em exploração, nós chegaremos em 2050 ainda com 40% da emissão de gases de efeito estufa da queima dos combustíveis fósseis do que a queima de hoje. Se a gente chegar em 2050 ainda com 40%, quando? O Acordo de Paris, COP26 de Glasgow, 2021, falou assim, nós temos que ter emissões líquidas zero em 2050, e eu acabei de falar para vocês que, mesmo agora, nós sabemos, se deixarmos só para 2050 para zerar as emissões líquidas, nós vamos passar de 2 graus. Então, olha só, se a gente tiver 40% ainda em 2050, com emissões da queima de combustíveis fósseis. Olha, nós vamos atingir 3 graus algumas décadas depois, e podemos atingir 4 graus no final do século, que isso é o fim. É o fim. O planeta, muitas partes do planeta, todas as regiões tropicais, costeiras, vão ficar inabitáveis para humanos. Então, quer dizer, então fica uma questão, e a ciência sabe isso, a ciência está colocando isso com muita clareza. Por que a transição é tão lenta? E aí vem essa questão na COP26, a China fez aquela bela declaração que ela não mais iria fazer usinas termoelétricas a carvão fora da China, porque antes de 2026, a China, da COP26 em 2021, a China era o país que mais construía termoelétricas a carvão em todo o mundo. Eles estavam construindo nos países asiáticos, em toda a África, e eles falaram, não, essa é a nossa contribuição, não vamos. Mas eles continuaram a explorar o carvão na China, e depois, com a guerra da Rússia na Ucrânia, deu uma instabilidade política no mundo e aumentou a exploração de carvão no mundo. Então, não houve aquela super redução que tinha que ser. Então, esses são os riscos que nós não podemos mais conter. E também o nuclear, deixa eu fazer um comentário final, é 4 vezes mais caro do que solar e eólica. E qual o risco da nuclear? Tem um risco que as pessoas têm que saber. Os resíduos da produção de energia nuclear, eles são colocados naquela piscina, e eles, hoje, as técnicas, esses resíduos vão estar lá antes de se decomporem totalmente e deixarem de ser radioativos, eles vão estar por mais de 10 mil anos. Então, veja o que aconteceu no Japão em 2011, quando aquele tsunami invadiu uma usina nuclear, vazou aquilo e causou um número muito grande de mortes ali também. Então, quando teve a guerra, no começo aí da guerra da Rússia contra a Ucrânia, a Rússia jogou uma bomba numa usina nuclear da Ucrânia, e a bomba caiu a pouco mais de 100 metros da piscina com os resíduos. Se a bomba caísse ali na piscina, ela destruía toda aquela água, ia sair, aquilo ia gerar um número de mortes gigantesco pela radioatividade dos resíduos que estavam lá. Então, quer dizer, fica uma coisa, enquanto tiver nuclear, e mesmo agora estão falando de tecnologias, que os resíduos nucleares vão se extinguir não mais em 10, 20 mil anos, mas talvez na ordem aí de 1000 anos, mas ainda assim são 1000 anos. Né? Quer dizer, o mundo fica numa instabilidade
porque ninguém aceitou até hoje pegar esses resíduos nucleares e colocarem no fundo da terra lá. Já se falou, a população não aceita. Então, eles ficam lá na piscina. Agora, imagina o desafio que é você ter uma estabilidade política, militar, por dezenas de milhares de anos, para não deixar que se destrua essas piscinas com os resíduos nucleares das usinas nucleares. Então, só para dizer, além do preço, mais uma razão para não aumentar as usinas nucleares. Uhum, uhum. As causas, né, da gente não ver a realidade. Você deve ter lido o meu livro recente do Luiz Marx, que chama O Decênio Decisivo, né? Ele termina discutindo isso, né? Ele diz assim: primeiro a gente tem estados-corporações, ou seja, estados que vivem de empresas estatais exploradoras de petróleo. Então, toda essa economia, esses países árabes, né? Aí os países árabes baseados no petróleo, a existência deles é baseada nisso, né? Então, não admite. Outros países, por exemplo, o próprio Brasil, nós somos, acho que, o quinto ou sexto produtor de petróleo, né? Graças à Petrobras, das grandes companhias do mundo. O peso que a gente vê que isso tem no Brasil, mesmo no governo de esquerda, como veio o governo do Lula, com a promessa, né, de enfrentar a questão das mudanças climáticas, como a Marina Silva, né, no Ministério do Meio Ambiente, a gente viu aquela discussão completamente absurda de explorar petróleo na foz da Amazônia. Não é na foz, é na plata. Não importa, entende? A gente sabe qual é a região. Não importa a região também. Isso que você falou. O que importa é um novo poço, uma nova exploração, entende? Para quê? E aí a gente vê até rachas no governo. O Randolfo Rodrigues sai da rede indignado, porque, imagina, o povo do Amapá tem direito à riqueza. Que riqueza? Eu tenho uma aluna que veio de Macaé, lá do Rio de Janeiro, que ela conta de desgraça da região com a exploração do petróleo. Não melhorou nada. Aumentou tudo, entende? Especulação imobiliária, né? Criminalidade, prostituição infantil. Quer dizer, eu, como socióloga, estou cansada de analisar os grandes empreendimentos, desde hidrelétricas até outros de mineração, mega mineração. Nunca a riqueza que é produzida no local se distribui pela população. É uma economia de enclave. Só ganha a empresa, só ganha eventualmente as autoridades locais, que recebem impostos, etc. E o povo não ganha nada, e você deixa um resultado ambiental com consequências para a qualidade de vida da população, né? Enormes, né? Não ganha nada. Então, eu acho que a gente tem problema dos grupos econômicos tentando responder sociologicamente essa questão, né? Nós temos os grupos econômicos fortíssimos, em geral, uma boa parte associada aos estados onde eles se localizam. Nós temos políticos que pensam de 4 em 4 anos, ou de 5 em 5 anos. Eu quero dinheiro para poder distribuir desta maneira aqui, dando melhorias de qualidade de vida e ganhar as próximas eleições. Depois eu penso no assunto. Se for o petróleo que me trouxer essa renda extra, né? Eu vou ser a favor do petróleo, de extração do petróleo, etc. Se for carvão, se for o que for, né? E aí eu acho que tem um terceiro elemento, que é o elemento que nós, cientistas sociais, temos que trabalhar. A gente tem uma ideologia do progresso. Mesmo o povo mais pobre, que nunca é valorizado ou ganha alguma coisa com isso, acredita que se tiver uma nova empresa, uma nova construção, um novo ramo, isso vai trazer progresso, vai trazer emprego, vai trazer melhoria. Então, há um apoio meio que natural. Como se a gente pensasse numa outra época histórica muito distante da gente, uma Idade Média, onde, de repente, chegava uma peste negra e a interpretação consensual, com raras exceções, era Deus está castigando a humanidade. Tá certo? Então, a maneira de entender o mundo, né, que não corresponde mais às realidades que a gente está, e por isso resiste ao discurso científico. Mesmo quando o cientista diz está acontecendo, a causa é essa. Não, isso não é assim também. A Terra sempre teve esse negócio de mudança. Tem um professor aí que diz que não é verdade, né? A tecnologia vai resolver. Então, acho que o desafio é enorme, Carlos, para pessoas como você,
cientistas, né, da área física, que têm que dizer a verdade, mesmo que seja uma realidade de Cassandra. Não sei se será, acho que depende da gente, tá certo? Depende do quanto a gente gritar alto, a gente falar alto, a gente dar aula sobre isso, a gente fazer denúncias sobre isso, né? Porque, de fato, eu acho que o quadro que você dá não é catastrofista, não. Tem gente na minha área que fala assim, não, esse pessoal que fala que a coisa é catastrofista, porque imobiliza as pessoas acham que não vai ter saída, então não fazem nada. Não, é preciso dizer o que nós tememos. Nós tememos é isso, é o fim da humanidade, não é do planeta, não. É uma barbárie social, né? Porque, claro, morrerá muita gente, né? Mas no meio dessa morte, do ponto de vista das ciências sociais, aí eu te diria o seguinte: ela é uma catástrofe social e pública, porque um Estado que não tem condições de garantir a sobrevivência de boa parte da sua população, ele se desmonta. Basta a gente olhar alguns países da África, no meio de guerras civis muito violentas, mudanças climáticas, etc., o Estado perde a capacidade de proteger a sua população. E quando ele perde essa capacidade, aquela sociedade se divide em quem tem força, quem tem mais arma, quem sobrou com arma. E aí a gente cai na barbárie. Quer dizer, então teremos um futuro possível, bastante possível, de uma boa parte da humanidade morrer de fome, disso, daquilo, e outras de guerras. Então, assim, eu acho que a nossa função, tanto vocês, os cientistas físicos, naturais, etc., quanto nós, os cientistas sociais, é uma grande e absolutamente indispensável missão. Berrar para todos os lados para onde a gente está indo, né? Não deixar passar esses discursos ilusórios, enganosos, etc., que vai ter saída, que isso substitui aquilo, etc., porque não é isso que está acontecendo, né? Enfim, eu sei, eu tenho uns amigos que são físicos, eles dizem assim, se a gente disser o que a gente acha, ninguém faz mais nada, porque a gente acha que vai acontecer uma desgraça total. Nós não estamos indo na velocidade que precisamos, né? Enfim. É muito animador, mas, ao mesmo tempo, não tem jeito, né? A gente tem que continuar fazendo isso. Nós não sabemos, na verdade, se há ainda uma chance de escapar. E essa chance de escapar depende de nós também, né? Sem dúvida, mas eu acredito que sim, porque, no ponto de vista de tecnologias, avançamos muito. Como eu falei, mais de 70% das emissões é queima de combustíveis fósseis. É possível acelerar bastante a transição energética para energias renováveis? Sim, é possível. É possível. Uhum. Hoje, inclusive, por exemplo, veículos elétricos, né, que têm baterias. Hoje já as tecnologias já mostram, pode-se reformar, restaurar a bateria quando ela acaba o tempo de vida útil da bateria, restaura, você não precisa explorar novos minérios, lítio, nióbio, nada, você restaura, fica até mais barato, então essa também é uma solução econômica. Então, isso é factível, sim, isso é factível, só que a velocidade, de novo, como eu falei, o setor dos combustíveis fósseis é tão poderoso economicamente e politicamente que eles não são negacionistas, mas eles falam de uma transição que está muito lenta. Nessa velocidade, nós vamos passar de 2 graus, 2,5 graus. E aí, também um outro risco é que a ciência está deixando muito claro, é que se a gente passa de 2, chega em 2,5, a gente destrói um monte dos outros pontos de não retorno, que são, por exemplo, vou dar 2 aqui. Nós vamos provavelmente perder mais de 50% da floresta amazônica. É o ponto de não retorno. Eu fui o primeiro cientista que vem estudando isso, publiquei os primeiros 2 artigos muito tempo atrás, 1990 e 91, mas naquela época era projeção, se continuasse um desmatamento muito alto, o desmatamento naquela época era só 7%, se ultrapassasse 50%, todo o sul da Amazônia desapareceria, todo o sul da floresta se tornaria um ecossistema degradado. Então, e agora a Amazônia já está muito perto desse ponto de não retorno. Se passar de 2 graus, 2,5 graus, não tem como salvar a Amazônia. Então,
nós vamos perder pelo menos 50% da floresta. Isso jogaria, no mínimo, 250 bilhões de toneladas de gás carbônico. Isso é uma grande quantidade de gás carbônico. Se passarmos de 2 graus, 2,5 graus, nós vamos descongelar o solo congelado da Sibéria e do Canadá, que é chamado permafrost. Nós vamos descongelar grande parte, tá congelada há dezenas de milhões de anos. Tem uma gigantesca quantidade ali de gás carbônico e metano. Aquilo tudo vai. Com 2 graus, a gente já chega a 200 bilhões de toneladas ali do permafrost. Só esses dois números de pontos no retorno que eu mencionei, nós vamos jogar mais de 400 bilhões de toneladas de gás carbônico. Impossível ficar com 1,5 graus jogando todo esse gás carbônico. E esses são riscos que nós estamos correndo amanhã. Outro risco maior ainda, se continuarmos a aquecer o planeta e a temperatura dos oceanos for aquecendo, 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 passar 2, 3 graus, nós vamos liberar uma gigantesca quantidade de metano que está lá no fundo dos oceanos, principalmente do Ártico. Se no próximo século 22, isso acontecer, a temperatura, meados do século 22, vai atingir 8 a 10 graus. Planeta inabitável. Planeta inabitável. Então, só para dizer o risco que nós estamos colocando o planeta. Então, tecnologias para transição existem? Existem. Elas são factíveis economicamente? Elas são possíveis? São possíveis. São possíveis. Então, é lógico que agora nós precisamos acelerar totalmente. Quer dizer, se a gente faz uma analogia com a pandemia, com a Covid, a gente pode fazer uma analogia, né? Vamos dizer assim, o que é essa rapidíssima transição que nós precisamos das emissões dos gases de efeito estufa? É equivalente ao lockdown, né? 80% das pessoas do mundo fizeram lockdown. Senão, teria centenas de milhões de mortes da Covid. As pessoas não quiseram morrer, fizeram lockdown. O equivalente é o lockdown, equivalente na emergência climática, vamos rapidamente reduzir as emissões. E, junto com isso, criar gigantescos projetos de restauração dos biomas, porque nós precisamos, para não deixar a temperatura passar de 1,5 grau, nós vamos zerar as emissões líquidas e depois retirar pelo menos aí uns 10 bilhões de toneladas de CO2 por ano. E isso nós precisamos, se nós restaurarmos aí 6, 7 milhões de quilômetros quadrados, principalmente florestas tropicais, mas todas as florestas do mundo, todos os biomas, e o Brasil tem o potencial de ser um grande líder disso. Nós podemos restaurar 1 milhão de quilômetros quadrados da Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampas. Nós podemos ser o país com o maior projeto de restauração florestal. Aí sim, se nós zerarmos as emissões o quanto antes e depois passarmos a remover 10 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano, nós sim poderemos manter a temperatura abaixo de 1,5 graus e nós chegaríamos em 2022 com 1 grau. Então, isso vai salvar o planeta. Então, isso é factível, sim, isso é totalmente factível. Agricultura e pecuária modernas usam uma área que é 1/3 do que a agricultura e pecuária tradicional usam, são muito mais produtivas e também, logicamente, nós temos que zerar os desmatamentos globalmente, né? É totalmente factível também, porque hoje as tecnologias de agricultura e pecuária, elas utilizam uma área muito menor. Eu acho Vou entrar aqui. que eu gostaria de dizer uma coisa só, para concluir isso, que é um aspecto que a gente das ciências sociais acompanha muito. A transição energética, quer dizer, tanto fazendas solares quanto eólicas, etc., ela tem impactos sociais, muitas vezes, dependendo de onde se localizam essas fazendas, esses painéis, né? No Nordeste, eu visitei recentemente, num seminário que eu fui, comunidades que foram totalmente afetadas, porque tem uma quantidade enorme de torres eólicas ao seu redor,
Isso causa perturbações na população, tem gente que não consegue dormir, as galinhas não põem ovos, as vacas não produzem leite, não existe um processo claro de consulta às comunidades sobre a localização desses painéis e dessas torres eólicas, e a mineração, né, que é requerida principalmente para a parte solar e eólica, né, e o lítio também, né? Tudo isso eu acho que o Brasil precisaria, para poder fazer essa parte, criar uma legislação muito mais rigorosa, no sentido de consultar as populações locais, examinar os lugares que isso é possível. Por exemplo, o eólicas offshore. Pescadores artesanais comentam que isso atrapalha tremendamente a pesca para eles, né? Então, assim, esse é um aspecto que eu acho que não está sendo considerado. E o outro aspecto é o seguinte, aí é uma discussão mais genérica, Carlos. Embora haja tecnologias que possam substituir, a palavra substituição tem que ser pensada também, porque há e haverá minérios e recursos naturais suficientes para substituir toda a produção de energia à base de combustíveis fósseis por eólica, solar, etc., provavelmente não. Né? Também eles são recursos que não são renováveis, né? E isso significa que a gente precisa pensar em outro tipo de economia, uma economia mais eficiente, mais sóbria, que não gaste energia produzindo coisas que não sejam necessárias. Então, tem toda uma discussão agora no campo das ciências sociais sobre o que a gente chama de uma economia sóbria, o Papa chamou de uma economia também modesta, etc., ou de decrescimento, ou seja, uma economia que requer menos recursos naturais, quaisquer que sejam. Né? E, para fazer isso, a gente precisa pensar socialmente. Né? Quer dizer, se nós vamos ter menos recursos naturais, então a gente precisa pensar o que é prioridade do ponto de vista social. É o luxo? É mesmo o carro elétrico individual? Ou é o transporte coletivo? Né? Ou é, inclusive, uma reforma urbana que diminua os trajetos e o consumo, né? A necessidade de mobilidade, né? De automóveis, caminhões, etc. Eu acho que a humanidade tem frente a ela, se ela não quiser se enganar, um questionamento que vai além da questão ambiental. Entra na questão civilizacional, que tipo de sociedade a gente quer. Né? Enfrentar a questão da desigualdade social, né? Enfim, questões como essa. Né? Vamos ver como é que a gente vai se sair disso. É o que eu gostaria de completar, Marijane, já para a gente poder tentar encerrar o nosso papo, que está excelente, exatamente colocando o seguinte: os extremos climáticos não perdoam ninguém, nem classe social, nem, né, pobres, ricos, atinge a todos. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, uma cidade como Porto Alegre totalmente submersa, atingindo a população como um todo. Claro que a população mais pobre tem mais dificuldades de se reerguer, vamos dizer assim, que se não for pelo caminho da política, pelo caminho do Estado. E pela solidariedade humana, porque a gente vê que a solidariedade é uma questão. O significa, professor, que bem ao encontro do que o senhor está dizendo, que se não se juntar forças coletivas e um pensamento coletivo para saber que o planeta está doente e a cura somos nós, e nós no sentido de que não é mais possível, como diz a professora Marijane, a questão de negar que o planeta está aquecendo e que nós vamos viver catástrofes ambientais, são catástrofes humanas, né? Porque é natural o clima, né? O clima é uma questão natural. A catástrofe é humana, né? Se a gente não tomar medidas muito claras enquanto sociedade. Eu queria colocar essa questão e para a colocação final de vocês, por favor. Quer que eu comece? Por favor. Sem dúvida, catástrofe humana, né? E eu concordo com a Marijane que nós temos realmente que
melhorar muito o uso de energia, é possível totalmente usar muito menos energia para ter uma qualidade de vida até melhor do que nós temos. Tudo isso é factível, transportes públicos, nós devíamos ter ciclovias em todas as cidades. Você vai, por exemplo, numa cidade das maiores do mundo, como Nova York, tem imensa ciclovia, nós não temos isso em São Paulo, no Brasil nós não temos. Ciclovias usam muito menos energia, fazem muito bem para a saúde das pessoas. Então, são várias soluções que usam muito menos energia e tudo isso é factível, sim, é possível ir para mais energia solar, energia eólica, por exemplo, na Alemanha, eles até param durante uma parte no fim da tarde, porque tem pássaros também que estavam sendo muito afetados negativamente pelo gerador, tubo gerador da energia eólica, e é possível, ainda não se sabe direito as energias eólicas, o Brasil não tem isso ainda, que eventualmente offshore, né, nos oceanos ali, não se sabe direito como isso vai afetar os peixes, mas é importante estudar e ver. E também, logicamente, o painel intergovernamental de mudanças climáticas já fez muitas simulações que diz que na segunda metade desse século, 80% da energia vai ser solar. E aí o solar não afeta muito. E se a gente melhorar bem a área de agricultura, a gente libera uma quantidade tão grande de áreas agrícolas para colocar os painéis solares. E, lógico, como eu falei, pode também ter uma reciclagem muito importante aí, para não ter que fazer uma exploração de nióbio, de lítio gigantesca, mas é possível isso tudo, tá? Tecnologias estão caminhando nessa direção. Então, eu vejo muito isso como soluções, mas, por exemplo, eu também quero mencionar um aumento de energia elétrica que nós vamos ter, por quê? Qual é o evento extremo que mais leva a mortes? Não é a chuva do Rio Grande do Sul, não. É ondas de calor. Ondas de calor estão levando a um número de mortes de idosas e idosos gigantesco no mundo. Nunca tivemos onda de calor na história da humanidade. Nunca tivemos essa quantidade, esses recordes. Então, se a gente pensar aqui no Brasil, menos de 20% da população brasileira tem ar-condicionado em casa. Então, para proteger as populações de todo mundo de ondas de calor, você vai ter que ter um microclima, que é ar-condicionado. Lógico, você pode fazer uma infraestrutura de residências que diminui a temperatura, tudo, mas vai ter que ter o ar-condicionado. Então, em alguns setores de proteção humana, tem que até aumentar o uso de energia. Então, esses são os vários desafios. Mas, de novo, eu continuo otimista que o recorde que aconteceu agora em 2023, 2024, desses extremos, quando a temperatura atingiu 1,5, até chegou a 1,6 em alguns meses, nós não temos outra solução para salvar o planeta, salvar a vida, não só a nossa, mas a vida. Se nós continuarmos nessa temperatura, até o final do século, nós começaremos a sexta extinção de espécies, parecido com aquela de 62 milhões de anos atrás, quando caiu aquele super grande asteroide lá no Golfo do México. Então, nós não temos outra possibilidade, que é não lutar contra essa emergência climática, e até ter chegado a esse 1,5 graus agora foi num sentido até de nos alertar, porque antes a ciência estava dizendo que 1,5 ia ser atingido até 2033. Agora foi atingido em 2023, 10 anos antes, e mostrou o que acontece. Então, não tem mais opção. Nós temos que colocar isso como o grande desafio da humanidade, de toda a história da humanidade, milhares e milhares de anos. E eu finalizo dizendo, Brasil, por favor, já fomos um grande líder mundial no quê? No futebol, não somos mais. Então, vamos ser líder no quê? No combate à emergência climática. Vamos ser o país mais importante no combate. Como eu falei, a China, os Estados Unidos, a Índia e a Rússia vão demorar muito mais para reduzir emissões. Vamos ser o primeiro país a zerar suas emissões
e com isso seremos um líder mundial e todos os outros países vão seguir o Brasil. Cecília e Carlos, eu diria o seguinte, que além do que o Carlos disse, que eu concordo inteiramente, né, uma oportunidade única que o Brasil tem no mundo, nessa grande crise, de dar uma contribuição decisiva, e ele tem condições de fazer isso, que não é tão fácil para outros países, né? Eu acho que a experiência recente do Rio Grande do Sul, e também o que aconteceu ano passado, ano retrasado, em São Sebastião, lá em São Paulo, né, mostra o seguinte, que o prejuízo econômico de uma crise desse tipo, de um evento como esse, né, não compensa a economia que se fez ou que se ganhou investindo, né, em novas isso e aquilo, indústrias, etc. Eu já vi cálculo de economistas dizendo que se a incidência média de acidentes desse tipo climático, catástrofe, seguir no caminho que está, não precisa nem aumentar, a gente vai ter diminuição do PIB mundial. Porque toda vez que tem, você gasta um horror. A gente vê o Rio Grande do Sul, o Brasil está tendo que ajudar o país todo com juros mais baixos, etc. Então, nem economicamente é inteligente insistir nesse caminho do cresce, cresce, cresce à custa de qualquer coisa. E a gente viu agora, com a situação do Rio Grande do Sul, que a previsão no Orçamento Nacional para adaptação, o Rio Grande do Sul nem se fala, o nosso era baixíssimo. Então, assim, se a gente há tanto tempo sabe, o painel intergovernamental de mudanças climáticas trabalha com a questão da ciência, o que se conhece. Segunda questão, como mitigar, como diminuir. Terceira questão, como adaptar. A adaptação se tornou, com o tempo, muito importante. Não é que está mais importante que a mitigação. Se não parar de extrair, é isso que o Carlos falou. Mas se não gastar dinheiro agora para adaptação, vão ser muitos mortos. Vão ser muitas cidades varridas, vão ser muita riqueza destruída, né? E nós não estamos aprendendo a lição. Por exemplo, São Sebastião, grande parte da população que foi arrastada pela região do deslizamento ainda não tem casa. Ainda não tem casa, ainda não se gastou o que se precisava gastar para removê-los das áreas. Isso que o Carlos falou, por exemplo, da piscina de Angra. Bom, aquilo é uma região de inundação. Angra é uma região de inundação. Como é que é? Vamos esperar o nível do mar subir? E aí invadir tudo, espalhar? Então, assim, para o Brasil, que tem grandes concentrações urbanas no litoral, uma política de adaptação era para anteontem. Não era para ontem, era para anteontem. E com uma boa parte da população pobre vivendo em áreas de risco, por falta de recursos, né? Para não falar em outras soluções simples, cidades esponja, que já está se fazendo, arborização de cidades, etc, etc. Nós estamos muito atrasados também nesse aspecto, muito, fechando os olhos e ignorando o que está acontecendo aqui na nossa frente, né? Enfim, vamos em frente, porque essa coisa de ser otimista e pessimista, eu sempre penso assim, o otimista a gente pode ainda fazer algo, né? Pode ser que esteja errado ambos da realidade, mas não importa, psicologicamente nos dá alguma condição e algum estímulo para viver e seguir à frente lutando, né? É isso. Eu agradeço desde já a participação do professor Carlos Nobre, da professora Marijane Lisboa. É sempre importante a informação e a boa informação para poder a gente começar a atuar de uma forma diferente. Vamos lembrar que o Brasil também tem várias leis de proteção ambiental e que a gente tem que pensar todas as vezes quando a gente vai botar nosso voto lá na urna, porque isso também é uma maneira de combater o negacionismo ambiental, que é muito grave, achar que não, isso é para daqui a 1000 anos, e isso não é agora, enfim. E a gente vê o que aconteceu também no Rio Grande do Sul com a não ação pelas leis, a não obediência às leis ambientais no Rio Grande do Sul, que geraram essa catástrofe que aconteceu no começo do ano. Então, assim, obrigada mais uma vez. A gente vai perturbar o professor Carlos Nobre e a professora Marijane mais algumas vezes, viu? Porque esse é um assunto
que nós temos que bater até a gente atingir o maior número de pessoas e a consciência social e coletiva, que é fundamental para a gente salvar o planeta. Um abraço grande, obrigada.